A graça e a paz, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso culto. É uma live, mas não deixa de ser um culto, né? Aleluia. Aleluia. A câmera está invertida. Aleluia. Vamos iniciar o nosso culto com um períodozinho de oração, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por todo o cuidado, pelos livramentos que Ele tem nos dado, né? Ainda que nós não vejamos, né? Ainda que nós não possamos ver, Ele tem cuidado de nós, tem nos sustentado com sua mão forte. Aleluia. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos pelos Teus feitos em nossas vidas, Pai. Somos gratos, Pai, porque o Senhor nos escondeu debaixo das Tuas asas e tem nos protegido durante todo esse tempo, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo que lá fora esteja um caos, mesmo que os nossos olhos estejam vendo, Pai, derrota, doença, caos lá fora, nós sabemos, Pai, que dentro de nós a Tua presença está. E é a Tua presença, Pai, que nos dá segurança. É a Tua presença, Pai, que nos sustenta. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Somos imensamente gratos pela Tua presença dentro de nós. Porque com a Tua presença em nós temos cura, nós temos provisão, nós temos segurança. Obrigada, Jesus, por todos os Seus feitos. Aleluia. Reconhecemos, Pai, que é somente na Tua presença que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Reconhecemos, Pai, que Tu és a fonte do nosso sustento, que tudo que nós precisamos vem de Ti e está em Ti, Jesus. Aleluia. Em Tua presença. Aleluia. Amamos a Tua presença, Senhor. Onde encontro tudo que preciso, na tempestade é onde encontro abrigo. Refrigério eu encontro em Ti, Jesus. Tua alegria é a minha força, Tua palavra é o meu sustento. Tudo que preciso está em Ti, Jesus. Não há um lugar melhor do que Tua presença, oh Pai, sob Tuas asas eu descanso. Aleluia. Tu és o meu bom pastor, o meu guia e protetor, sob Tuas asas eu descanso.
quero estar. Este é o meu lugar na tua presença. Eu posso descansar, seguro eu estou na tua presença. É onde quero estar. Este é o meu lugar na tua presença. Eu posso descansar, seguro eu estou na tua presença, 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 na tua presença. Aleluia. Descansamos em Ti, Senhor. Descansamos no Teu perfeito amor, porque nós sabemos que temos um Pai que cuida de nós. Porque sabemos que o Senhor cuida de nós, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco a todo tempo. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, Pai, na hora da angústia. Tu és aquele que nos consola. Tu és aquele que nos guarda, Pai. Este é quem Tu és. Este é quem Tu és, Senhor. Aleluia. Aleluia. Exaltamos Teu nome que está acima de todo e qualquer nome, Senhor. Acima de qualquer pandemia, de qualquer vírus. Acima de qualquer enfermidade, Senhor. Acima de qualquer problema. Teu nome está acima de todo e qualquer nome, Jesus. Nós cremos no Teu nome, Pai. Cremos no poder que há no Teu santo nome, Senhor. Cremos que o Teu nome tem poder para curar, para salvar, para libertar. Aleluia. Acima de todo principado, de todo domínio e poder, reina o nome de Jesus, nome de Jesus. Acima de toda potestade, de todo nome que se possa referir, reina o nome de Jesus, nome de Jesus, nome que cura os enfermos e que liberta os cativos, nome que resplandece luz, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Declara o nome dele. Seu nome é Jesus. Jesus. Nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que
destrói todo mal. Seu nome é poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo mal. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Declare o nome dele. Seu nome é Jesus. Jesus, nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo mal. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os saúdos amados com a paz graciosa do Senhor Jesus. Como Ele é bom. Antes de começarmos a ministração, eu quero orar, vamos orar juntos. Pai, eu te dou graças, eu te glorifico, eu exalto o teu nome. Tu és maravilhoso, Pai. Confiamos em Ti, cremos em Ti, Pai. Independente, ó Pai, de religião, Senhor. Eu creio em Ti, Pai. Nós cremos em Ti e na força do Teu nome e na força do Teu poder. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que está nesse exato momento, Senhor Deus. Parou, ó Deus, o seu tempo para ouvir Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pelos cultos, Senhor, porque nada pode impedir a Tua igreja. A Tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja, Senhor. E estamos aqui como igreja, Senhor, unidos e juntos para ouvir a Tua palavra, para ouvir direções de Deus. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém, santos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Tu és maravilhoso. Tivemos esse momento de adoração. Deixa eu me ajeitar aqui. Aleluia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou muito bem. Nada pode parar a igreja, nada pode impedir a igreja de avançar. E eu quero falar hoje sobre a autoridade do crente ou a autoridade da igreja. Nós temos vividos tempos em que uma autoridade fala de um jeito, outra autoridade fala de outro jeito, outra autoridade fala novamente de outro jeito, e nós temos vivido uma guerra, sabemos que isso é uma guerra espiritual, e em meio a essa guerra, eu e você, nós estamos, e nós como autoridade, vocês vão fazer o quê? Porque uma autoridade diz uma coisa, outra autoridade diz outra. E Deus, o que é que fala? O que é que Deus fala sobre você? E eu quero ministrar nessa noite sobre a autoridade do crente.
nós respeitamos as nossas autoridades. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Mas saiba que você é uma autoridade espiritual. Você é uma autoridade dada por Deus. Se você nasceu de novo, como diz lá em João 3, você está nessa autoridade. E eu quero que você abra a Bíblia juntamente comigo no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. É um texto bem conhecido para nós falarmos sobre a autoridade. Aleluias! Sei que tem vários irmãos nos assistindo aí. Vários irmãos, eu estava vendo as mensagens dos irmãos também antes de entrar para ministrar. E tem muitos irmãos assistindo, os irmãos do interior. Eu não vou dizer aqui para não esquecer dos irmãos do interior, mas todos os irmãos do interior, os irmãos do Siqueira Campos, também pessoas que não são da nossa igreja. Eu tenho certeza que tem amigos nos assistindo, tem familiares nossos assistindo também, porque essa palavra é para você, essa palavra não é para uma igreja, essa palavra é para você. E em Gênesis capítulo 1, versículo 26, veja o que Deus diz. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aleluia! Eu quero repetir a frase que diz assim: tenha ele domínio, ou seja, autoridade. Deus, quando ele criou o homem, ele cria o homem com a autoridade. Autoridade de quê? De dominar, autoridade de governar. E Deus diz sobre todos os animais. Aleluia! Veja que isso está no coração de Deus. Veja que a autoridade que Deus transferiu ao homem sempre teve no coração de Deus essa perspectiva do homem exercer sua autoridade sobre a terra. Imaginemos se Adão não pecasse, se Adão não tivesse cometido o pecado. Ele ia viver uma vida de autoridade, ele ia criar filhos, porque o próprio texto diz: depois crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ia ser uma geração de autoridade, mas sobre a autoridade de Deus. Aleluia! Amém. Aleluia! Deus estaria guiando Adão e Eva. Lembre que quando Adão foi criado, eterno, ele era um ser eterno. Ele não foi criado com toda a sabedoria, mesmo ele sendo a imagem de Deus. Deus ia dar instruções a ele, Deus ia direcionar a ele e a geração que viria depois dele. Aleluias! E nós vamos ler essas instruções aonde a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19. Aleluia! E o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia! Veja, Deus dá instruções a Adão. É o propósito de Deus. Eu quero começar aqui no Velho Testamento, mas nós vamos chegar até a igreja. Isso não mudou.
Deus continua o mesmo. A vontade de Deus continua a mesma. Querendo que o homem seja sempre guiado e instruído por Deus. E Deus dá instruções a Adão. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para hoje. Que o homem que exerce a autoridade, seja a autoridade governamentais, os nossos governadores, os nossos prefeitos, os vereadores, os magistrados, todos eles, imagine, todos eles sendo instruídos por Deus, todos eles sendo instruídos pela palavra do Senhor. Como não estaria o nosso mundo hoje? Uma autoridade se submetendo à palavra de Deus. Uma autoridade se submetendo a um homem de Deus. Eu lembro que eu estava pesquisando sobre Billy Graham, e a história conta que Billy Graham ele foi conselheiro de mais ou menos de 3 a mais de 4 presidentes dos Estados Unidos. Agora imagine um presidente, um líder de um estado ou de uma cidade, tendo como conselheiro um homem de Deus. Tendo como conselheiro alguém que conhece da palavra do Senhor. É isso que Deus quer. Deus fez isso com Adão, mas infelizmente Adão não seguiu esse caminho. Mas vamos ler no versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Veja aí o homem exercendo sua autoridade. Veja aí o homem dando nome aos animais. Os animais que você conhece hoje, lembre, foi Adão que deu nome. Imagine aí comigo, Adão dando nome ao leão, à zebra, às baleias. E esse nome que ele deu, assim ficou. Aleluias! Aleluias! Imagine só. Uma autoridade sendo guiada por Deus. Uma autoridade sendo direcionada pelo Senhor. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, né, amados? Aleluias! Saber que um presidente, saber que um governador, saber que um empresário, seja ele um grande empresário ou um pequeno empresário, mas ele ali tendo a sua empresa, mas sendo guiado por Deus, recebendo instruções de Deus para os seus negócios. Saber que Deus quer isso também? Você que tem seu negócio, Deus quer guiar os seus negócios também. Aleluias! Deus quer guiar você em tudo. Em tudo. Aleluias! Você é uma autoridade. Nós somos autoridade, mas acima de nós existe a autoridade de Deus. Aleluia! Amém. E os empresários não fogem, o pai de família não foge a essa regra. Aleluia! A mãe também não foge a essa regra. Seja você homem, seja você mulher, Deus quer guiar você.
Sabemos que muitas vezes os filhos crescem, nós crescemos e vivemos uma vida independente, mas essa independência é uma independência debaixo da dependência de Deus. Aleluia! Aleluia! Nenhuma pessoa independente vive sua vida só, ele sempre está dependendo do padeiro, está dependendo do motorista, está dependendo do Uber, está dependendo de alguém. Aleluia. E nós dependemos sempre do Senhor. Então, lembre, veja, Adão, ele não seguiu as instruções de Deus. Adão quis o seu próprio caminho, fez sua própria escolha. E veja, vamos ler mais um versículo. Aleluia. Deus sempre quis guiar o homem. Lembre, Deus sempre quis guiar o homem. Não foi o Deus que se afastou do homem. Foi o homem que se afastou de Deus. Seja ele Adão, seja ele hoje. Deus nunca se afastou do homem. Mas o homem se afastou de Deus por causa das suas próprias decisões. Porque a Bíblia nos diz que Deus, ele não convive com o pecado. E foi isso que Adão fez. Mas eu vou chegar lá. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Aleluia. Gênesis 3. Veja o que diz o 8. Diz o texto assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aleluia! Isso mostra o quê? Isso mostra comunhão. Deus quer comunhão com o homem. Deus quer comunhão com você. Mas olha só o que o pecado faz. Fez com que Adão e Eva tivessem medo e se escondessem. Veja agora a visão que eles têm de Deus. Antes não. Antes, todo o entardecer, toda às 18 horas, na viração do dia, às 18 horas, Deus vinha falar com Adão. E Adão conversava com Deus. E Adão recebia instruções de Deus. Mas veja agora, por causa do pecado. Ele agora, por causa do pecado, ele se afasta de Deus. Ele se esconde de Deus. Ele agora ouve a voz de Deus e ele diz que teve medo. E por que não teve antes? E por que não tinha antes? Por causa da comunhão. Por causa da comunhão. Aleluia! Mas o pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz com que o homem tenha uma visão errada de Deus. E eu tenho certeza que se você não ouviu, você já talvez presenciou, ou talvez você ouviu. Quantas vezes as pessoas dizem: a culpa é de Deus. O mundo está assim hoje por causa, a culpa é de Deus. Deus não faz nada. O que é que Deus está fazendo? Será que Deus não está vendo a miséria? Será que Deus não está vendo quantas crianças morrem? Quantas doenças na terra? Por causa do pecado, a visão do homem para com Deus mudou. E para o homem no pecado, Deus é injusto, Deus é um ditador, Deus é um sem coração, Deus não faz nada. A culpa de tudo isso na terra é de Deus.
Veja o que faz o pecado. O único momento que você não tem autoridade é quando você peca. E o pecado tira você da posição. Adão estava na posição de justo. É por isso que ele tinha comunhão com Deus, porque ele era justo diante de Deus. Mas quando o pecado veio, tirou Adão dessa posição de autoridade, e agora Adão estava numa posição e Deus estava em outra. É por isso que o texto, Deus diz: onde estava você, Adão? Não é porque Deus não sabia onde estava Adão, mas é porque Deus não via mais Adão na posição de autoridade. Deus não via mais Adão na posição que ele foi criado, posição de autoridade. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. São autoridades que têm recebido instruções de todos, menos de Deus. Recebido instruções de todos, menos de Deus. E é por isso que uma autoridade fala uma coisa, a outra autoridade fala outra, e uma terceira autoridade fala outra coisa diferente. Porque não segue as instruções de Deus. Porque não segue as instruções do Senhor. E isso aconteceu com Adão. Então, Deus sempre quis guiar o homem. Mesmo se Adão não pecasse, imaginamos isso, o jardim era para ser o centro da vontade de Deus. O homem não ia viver só no jardim, tinha toda a terra para viver, mas o jardim seria o centro da vontade de Deus. Mas aí o texto diz, depois que o homem peca, o homem teve que sair desse jardim. Depois que o homem perde a sua posição de autoridade, Deus teve que tirar o homem. E não é diferente nos dias de hoje. É isso que o pecado tem feito com as autoridades. E essa autoridade foi perdida. E a partir daí entrou a morte na humanidade. E aí o homem que era eterno, eu chego lá, aleluia. O homem que ia viver uma eternidade na presença do Senhor, ele perdeu essa posição. Aleluia. Mas essa posição foi conquistada de volta, mas eu quero falar depois disso. Aleluia. Tenha calma. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Então o homem perdeu essa autoridade. Aleluia. Abra comigo. Aleluia. Lucas capítulo 4. Deus é bom. Lucas 4 é um texto também conhecido dos irmãos. Lucas 4, 6. Lucas 4, 6. Aleluia. Acharam? Veja lá o que é que diz. Diz assim: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Vou repetir. Porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser.
Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mas vamos para o versículo 6. Veja que aqui é o diabo, quando Jesus foi para o deserto, e lá passou 40 dias em jejum, e o diabo aparece. E veja o que o diabo diz aqui, na parte B do versículo 6. Porque ela me foi entregue. Quando foi que o diabo recebeu essa autoridade? No dia em que Adão comeu do fruto. No dia que Adão comeu do fruto, ele, sem perceber, entregou essa autoridade para o diabo. E o diabo confirma aqui, muitos tempos depois com Jesus, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. É isso que acontece quando alguém está em pecado. O diabo quer roubar sua autoridade. Lá em João 10:10 diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E é isso que o diabo quer fazer e está fazendo nos dias de hoje. Levando o homem ao engano. Levando ao pai de família ao engano. Levando as autoridades ao engano. Aleluias! Mas glória a Deus que Cristo toma essa autoridade de volta. Aleluias! Eu chego lá, vamos entender sobre a autoridade. Então o homem é criado com a autoridade dada por Deus. Depois o homem perde essa autoridade e o diabo confirma aqui. E Jesus não nega isso. Jesus não disse, olha, você é mentiroso. Aleluia. Jesus diz, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aleluias. Então isso mostra que o pecado tira a autoridade de alguém. Amém? Aleluias. O pecado tira a autoridade de alguém. Veja que o pecado de Adão tirou a autoridade dele. Tirou a comunhão com Deus. E afastou Adão de Deus. Aleluias. Então seja guiado pela palavra do Senhor. Leia a sua Bíblia, o seu Novo Testamento em casa. Peça direções de Deus, aleluias. Então a autoridade foi perdida, a autoridade dada por Deus lá em Gênesis 1. O diabo enganou e Adão perdeu essa autoridade. Aleluias. E quando pecar, o que eu devo fazer? A Bíblia nos instrui. Lá em 1 João, abra junto comigo. Aleluias. 1 João 1:9. E se eu pecar, o que eu devo fazer? O texto diz, 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Se você nasceu de novo, como está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 3 e versículo 5, aleluias! Se você pecou, confessa o seu pecado a Deus.
Diga o nome do seu pecado a Deus. E o texto diz que nossos pecados são perdoados. Olha o capítulo 2 de 1 João. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Oh, aleluia! Se você pecou, peça perdão a Deus, confesse o seu pecado a Ele e você volta à posição de autoridade. Volta à posição de justo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Enquanto você não confessar o pecado, enquanto você não pedir perdão, portas estão abertas para o diabo entrar na sua vida, entrar na vida da pessoa. Então peça perdão, que essa porta se feche, e procura não pecar contra Deus. Aleluia! Então, se você nasceu de novo, amado, você tem a autoridade de Deus. Já já eu chego à igreja, que foi para isso que Cristo veio. Veio para desfazer as obras do diabo. E veio dar autoridade à sua igreja. Então, se você pecou, se você cometeu pecado, peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado e você volta à sua posição de autoridade. Não estou falando aqui de autoridade, só autoridade eclesiástica. Não, todos nós temos autoridade. O policial, ele tem autoridade. Os governantes, os prefeitos, vereadores, juízes, delegados, têm suas autoridades. Tem sua autoridade. E você, como igreja, nasceu de novo, confessou Jesus Cristo como seu Senhor no dia que o pastor ou o irmão fez o apelo. Aleluia! Você entra nessa autoridade. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus. Aleluia! E a igreja, pastor? E a autoridade da igreja? Aleluias! Mateus. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 7. Aleluia. Mateus 7. Vamos ler 2 versículos. Mateus 7. 28 e 29. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aleluia! Aleluia! Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia! Está lá escrito em Efésios, capítulo 1. Aleluia! Versículo 20 em diante. Aleluia! Nós vamos ler já já esse texto. Mas aqui as pessoas estavam vendo um homem ministrando a palavra de Deus como nunca eles tinham ouvido. E o texto diz: como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Aleluia! Olha,
se pessoas conhecem a autoridade de um homem, se um homem conhece a autoridade de um homem, pode conhecer ou não, como os escribas decidiram não reconhecer a autoridade de Cristo. Aleluia! O diabo também conhece quem tem autoridade. E eu vou ler um texto aqui já. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa luta não é contra essa pandemia. A nossa luta é contra quem está por trás dessa epidemia. A nossa luta não é contra o governo, ou os governadores, ou os prefeitos. Mas a nossa luta é com quem está agindo por trás e influenciando a vida deles. Aleluia! Oh, aleluia! Como alguém que tem autoridade. Aleluia! Imagine você assistindo Jesus ministrando a palavra. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Eu estou falando Jesus fisicamente porque hoje Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em todo aquele que nasceu de novo. Aleluias! 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 Então Cristo veio, aleluia, instituir, tomar de volta o que Adão perdeu, o que Adão entregou, aleluia. Como eu falei, se um homem conhece a autoridade de outro homem, o diabo também conhece, e eu quero ler alguns versículos falando sobre isso, conhecendo a autoridade, aleluia. Eu quero falar aqui da primeira pessoa, ou vou dar exemplo, o primeiro exemplo que eu dou aqui, de reconhecimento de autoridade, é o centurião, Mateus 8, versículo 8 a 10. Aleluia. Diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aleluia. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia! É o conhecimento de alguém que conhece sobre a autoridade e vê em outra pessoa a autoridade. Aleluia! Aquele centurião era uma autoridade militar, mas conheceu em Jesus uma autoridade espiritual. Aleluia! Você sabia que tem autoridades religiosas, mas não tem autoridade espirituais? Porque não vivem, por que, pastor? Porque não vivem alinhado à palavra de Deus. Não se submetem à palavra de Deus. Não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Conhece Jesus apenas como um profeta. Conhece Jesus apenas como um homem iluminado. Um homem que fez o bem. Mas não reconhece Jesus como autoridade. Aleluias. Sabia? Os escribas eram um deles. Ou alguns, né? Nem todos. Era algum deles. Aleluias. Então o primeiro exemplo que eu dou aqui é desse centurião. Aleluias. Segundo exemplo,
O mesmo texto, Mateus 8, 14 e 15. Mateus 8, 14 e 15 diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-o pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Oh, aleluias! Aleluias! Isso é tremendo. Veja, a febre reconheceu aquele que tem autoridade sobre a enfermidade. Aleluias! Jesus não deu uma ordem. Jesus não falou para a enfermidade. Jesus não estendeu a mão para orar pela sogra de Pedro. Jesus apenas pegou a mão da sogra de Pedro. E essa febre teve que se sujeitar à autoridade de Jesus. Aleluias! Oh, glórias! Aleluias! A enfermidade teve que se sujeitar à autoridade de Jesus. Aleluias! 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 E eu vou mais além. Marcos, oh aleluia, oh rebraxerebantolamanaya. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Aleluias. Eu vou mais além. Você quer ouvir uma coisa absurda? Aleluia. A saliva. Então chegaram a Betsaida e trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido e tudo distribuía de modo perfeito. Agora não é mais a febre, aleluia! Agora é a saliva, no popular cuspe, aleluia! Aquela cegueira teve que reconhecer aquela saliva de alguém que tem autoridade. Aquela saliva saiu de alguém que tem autoridade. A saliva, aleluia. E o texto diz que ele recuperou a visão. Quer ver outro exemplo? João, aleluia. João capítulo 9, versículo 6. Aleluia, esse eu acho mais admirável ainda. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluias! Não é tremendo? Agora, aleluia, a cegueira teve que reconhecer que aquele lodo ou aquela areia misturado com a saliva veio de alguém que tem autoridade, e essa cegueira teve que sair. Aleluia! Eu fico admirado com as coisas do Senhor Jesus. Aleluia! Você pode imaginar isso? Alguém cuspindo no chão, pegando daquela terra, faz um lodo, uma lama, coloca nos olhos de alguém. Tem alguma base científica nisso?
Aleluia! É de alguém que tem autoridade. É como eu disse, se um homem reconhece a autoridade de outro ou não, os demônios conhecem a autoridade de que tem autoridade. E as enfermidades não vêm de Deus. Deus não manda enfermidade para dar exemplo para ninguém, para ensinar alguém, para educar alguém. Não! Aleluia! A enfermidade é do diabo. Aleluia! Não é de Deus. Aleluias! Aleluias! Oh, aleluias! Você pode imaginar isso? Jesus pega pela mão a sogra de Pedro, a enfermidade vai embora. Jesus cospe e coloca a saliva no olho de alguém e ele começa a enxergar. Jesus cospe na terra, aleluia. Faz lama e aquela lama ele passa no olho de alguém. E aquela enfermidade se submete a essa autoridade. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Você tem essa autoridade. Agora o que cabe é você crer. Você precisa crer. Se você não crer, não faça isso. Aleluia. Isso não é pecado. Isso não é errado. Se você não crê em uma oração, em orar por multidões, então não ore, deixe que alguém que creia ore. Aleluias. Amém. Não é pecado. Deus não vai te castigar por isso. É o limite da sua fé. Aleluia. Como tem pessoas que creem que orando em multidões vão ser curados. Aleluias. Aleluias. Oh, nós estamos crescendo. Adão era para crescer com Deus. Aleluia. E eu e você devemos também hoje crescer em Deus. Aleluias. A minha fé talvez seja a fé diferente da sua. Talvez a minha fé seja maior do que a sua. Ou a sua fé maior do que a minha. Aleluia. A Bíblia diz que Deus deu. Aleluia. Deus repartiu para cada um de nós. Aleluia. Deus repartiu para cada um de nós. Aleluia. Mas eu estou avançando. Você deve avançar. Você está entendendo isso? Alguém que conhece a autoridade. Não é somente amigo, não é somente um parente, não é somente um vizinho, não é somente Jesus, é alguém que tem autoridade. Aleluias! Oh, aleluias! Aleluias! Abra em Atos, continuar nesse tema ainda, conhecendo a autoridade. Atos, capítulo de número 19. Você vai ver também algo impressionante. Aleluia! Atos 19, 12. Eu quero ler o 11 para a gente entender. Diz assim o texto: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aleluias! Era tanta gente indo até Paulo, que chegou a um ponto de que Paulo teve que entregar ou dar lenços, aventais, talvez dos seus, lenço de limpar o seu suor, limpar a sua saliva. Ele teve que entregar as pessoas, ou pessoas que estavam enfermas e não poderiam estar aí, ou pessoas endemoniadas que não poderiam estar ali. Mas o texto diz que aquela enfermidade, ou aquele demônio, quando
viu ou quando sentiu, aleluia, aquele lenço, aquele avental nele, teve que se submeter à autoridade daquele lenço, à autoridade daquele avental e teve que sair, aleluias. 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 Jesus veio para ensinar a igreja da sua autoridade. A autoridade, ela não é única. Não é só o seu pastor, eu sou pastor. Mas não é só o seu pastor. Deus não quer que só o pastor, ou só o apóstolo, ou só o profeta tenha autoridade, não. Deus quer que a sua igreja tenha autoridade, e ela tem, aleluias. Igrejas que ficam ensinando a igreja a depender do pastor, depender do apóstolo, e tudo corre para eles, Lembra de Moisés? O texto diz que o sogro de Moisés foi visitar ele quando ele saiu do Egito. E um dia Moisés saiu para julgar o povo, e o seu sogro foi junto. E o texto diz que Moisés começou a julgar o povo de manhã, talvez às 6 horas, até ao entardecer. E a Bíblia diz que todo o povo ficava de pé, esperando Moisés julgar o povo. Já imaginou isso? E o sogro de Moisés diz: olha, você fazendo isso, você vai matar você mesmo, e você vai matar o povo. Escolha homens capazes e direciona a eles a autoridade para julgar 100 mil, para julgar 50 mil, para julgar 10 mil, para julgar 50, 10, 1.000 e 100. Aleluia! Aleluia! Deus nunca quis que um homem exerça só a autoridade no seu reino. Aleluias! Seja o irmão que nasceu algumas horas hoje, um irmão que nasceu de novo, algumas horas, saiba, você tem autoridade. Aleluia! Deixa eu fechar aqui. Apareceu um quadradozinho aqui. Aleluia! Oh, aleluia! Deus quer que a sua igreja tenha autoridade. Não somente uma só pessoa. Aleluia! Aleluias! Uma igreja, um exército de autoridades. Vamos para outro texto, Atos capítulo 5. Vamos voltar um pouquinho. E a hora passa. Atos capítulo 5, versículo 15. Aleluia. Diz assim um texto. Vamos ler o 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia! Agora não é mais a saliva, não é mais a mão, não é mais o lenço, o avental. Agora é a sombra. Oh, aleluia! Isso não é maravilhoso? Aleluia! As pessoas esperavam que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre os enfermos ou sobre os endemoniados. E o texto diz que eles eram curados. Aleluias! Aleluias! Você pode entender isso?
a enfermidade ou o demônio entendia que aquela sombra é da autoridade de alguém que tem autoridade. Aleluias! Alguns meses atrás, acho que o ano passado, o pastor Elcio nos conta um testemunho que uma irmã, eu não lembro agora da história direito, mas de uma irmã de uma pessoa que estava enferma, e o terno dele estava com essa outra irmã. Uma pessoa estava enferma e essa irmã estava com o terno dele. E essa irmã colocou o terno nessa pessoa que estava enferma. E ela foi curada. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Isso acontece nos dias de hoje, amados. Aleluias! Para a gente encerrar, aleluia. Eu quero dizer, você tem autoridade. Você que está me ouvindo aí, talvez você está aí sozinha, ou só você está assistindo a ministração. Eu repito, se você nasceu de novo, você tem essa autoridade. Talvez você não entenda, mas você tem. Efésios, eu gosto desse texto, quando eu falo sobre igreja, sobre autoridade, eu sempre uso Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 17. A gente está encerrando já para a gente orarmos. Eu amo esse texto, irmão. Eu amo esse texto. Esse texto foi muito usado pelo pastor Kenneth Hagin. Aleluia. E diz assim um texto, capítulo 1, versículo 17, diz: veja, vamos por parte. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluias! O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita, nos lugares celestiais. Até aqui. Veja, o apóstolo diz que nós devemos sempre pedir ao Senhor espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, de revelação. Ele diz, no pleno conhecimento dele, aleluia, você precisa conhecer a vontade de Deus, aleluia, o pleno conhecimento dele, a plena vontade dele. Ele nos ensina aqui, aleluia, ele diz assim, olha, iluminando os olhos do vosso coração, existe um propósito, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, não é o de Cristo, mas o seu chamado, aleluia. Você tem que fazer isso, aleluia, aprender, orar, ler a palavra, buscar conhecimento para saber qual é o seu chamado, aleluia. Ele está falando aqui de crescimento, aleluias. De crescimento espiritual, aleluia, de crescimento, aleluias. Aleluia. Vamos adiantar. Diz assim um texto também, continua. Ele diz assim, olha, 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Essa pandemia é um nome. Então a igreja está acima, aleluia. E ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, aleluia. Então Cristo é a nossa cabeça, é o cabeça da igreja. Se Cristo tem autoridade, ele deu autoridade à igreja, ele deu autoridade a você, aleluia. 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 Então você tem autoridade. Para a gente encerrar agora. Para a gente encerrar. Efésios 2:6.
Aleluia, essa é a sua posição. E aqui define muito bem. Ele diz assim, olha, versículo 5, para a gente entender. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluias! Essa é a sua posição. O versículo diz que nós estávamos mortos. Quando é que eu estava morto? Eu ainda não morri. Eu estava morto quando eu estava em uma vida de pecado. Eu estava morto, você estava morto quando você não tinha ainda aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso é importante você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que é importante você nascer de novo, como diz a Escritura em João 3. Porque se não nascer de novo, você está espiritualmente morto para Deus. Nós estávamos mortos espiritualmente para Deus, ainda que vivia, ainda que comia, que casava, que andava, que sorria. Para Deus estávamos mortos, porque ainda não tinha nascido de novo. Aleluia! Mas aí ele diz que quando nós nascemos de novo, ele diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa é a sua posição. Você está aí sentado na sua cadeira, mas espiritualmente em Cristo Jesus, você está sentado acima. Aleluia! Está sentado em Cristo. É como se Cristo está sentado no seu trono em uma fileira de cadeiras ao lado de Cristo, junto, sentado com Ele. Oh, aleluias! Você entende isso? Aleluia! Você tem essa autoridade. Talvez você não entendeu, mas você tem autoridade. Aleluia! O fato de não entender não significa que você não tenha. Aleluias! Se você nasceu de novo ontem, você tem essa autoridade. Aleluias! Se você não nasceu, biblicamente, você está morto. Isso não é coisa da religião, não é coisa da igreja. É a palavra de Deus que nos ensina isso. E se você crê em Deus, e se você acredita na Bíblia, você vai fazer o que a Bíblia diz. Nascer de novo. Aleluia. Lá em João 3:3, para a gente encerrar agora. Nicodemos, um homem religioso, talvez hoje um bispo, um apóstolo, era um homem de alta autoridade naquela época. Era um religioso, era um líder de igreja, era um líder da sinagoga, mas foi de noite conversar com Jesus. E sabe o que Jesus falou para ele? Em verdade te digo, Nicodemos, importa é você nascer de novo. Se você não nascer de novo, não entrará no reino. Está falando de vida eterna. E no versículo 5 ele diz, em verdade, se você não nascer de novo, não pode ver o reino. Aleluia. Então eu quero dizer para você, amado, você tem autoridade. Amém? Você tem autoridade. Não esqueça isso. Leia a palavra. Continue lendo a palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Os pedidos de orações. Eu tenho uns irmãos aqui, mande sua mensagem, aleluia, tá certo? Comente aí, faça seu pedido de oração, eu tenho aqui uma equipe para me auxiliar, aleluia. Os irmãos que têm pedido de oração, os irmãos vão dizendo o nome e eu vou orando aqui, aleluia. Eu vou orar, mas saiba que você tem autoridade, tá certo? Você tem autoridade, quando surgir um problema em casa, seja de qual for o tipo, você tem autoridade, exerça ela. Tá certo? Exerça ela em nome de Jesus.